congregando junto com o nosso pastor secundário, pastor Fábio Tony, em breve na sede setorial. É um pedido do meu pastor, e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, ele já me ordenou, por onde eu passar, dizer à igreja que eu congrego, e aonde Jesus me levar, mandar a paz a quem recebe, e quem recebe diga amém. Gostei? Muito bom poder estar aqui, os pastores Jeremias e a pastora Alex, dirigindo nós todos. Quero de maneira singular saudar a todos os obreiros aqui presentes, que nos cadeiam, todos os pastores e líderes aqui, Deus abençoe. Na pessoa do Claudemir e Felipe, quero agradecer a Deus pela vida de vocês, eu creio aqui de Ferraz. Deus abençoe, tá bom? E na pessoa também do Rubens e Josias, agradecendo de uma oportunidade. Obrigado, Rubens, pelo contato. Eu ainda vou descobrir como é que eu cheguei aqui, né? Quem foi que falou desse nome tão estrambólico para vocês? O Rubens muito bem me antecedeu e citou o nome. Você deve ter treinado, imagina, depois do gênero, porque não é todo mundo que vem para falar de comer, eles têm que são treinantes. Vamos lá? Eu vou contar 3 e você tem que dizer. Vamos lá? 1, 2, 3. Isso, 3. Não é todo mundo, tá vendo? Meu nome é Evandro, o cabelo caiu, a barriga está crescendo, o nome é feio mesmo, mas eu estou lutando para morar no céu junto com vocês. Esse nome difícil não é nome artístico. Esse nome os meus pais quiseram registrar no cartório. Pastor, alguém perguntou para mim, isso aí é seu nome artístico? Eu disse, não, isso é meu nome mesmo. Esse é meu nome mesmo. Se você vai ver depois, agora não, porque você não vai mexer no celular, mas depois do culto, se você tiver rede social, procura lá. Você vai ver que só tem eu no Instagram. Não existe outro. Com prazer, você tem que colocar o seu nick, sei lá, o seu nome, alguma coisa. Eu não preciso disso. Que inveja, né? Gente, ainda entendo, eu quero de maneira singular ressaltar a ausência da minha família e me sinto muito triste, porque tanto a senhora, minha esposa, irmã Áquila, Priscila Lima de Oliveira, serva de Deus, a quem sou casado há 16 anos, e deste casamento tenho 2 filhos, o moço Arthur, adolescente com 12 anos, e a moça Laura Beatriz, pré-adolescente com 9 anos. Eles foram a uma festa, eu passei, deixei eles lá e vim para cá, eram 2 amigos especiais nossos. Então eu vim, deixei eles lá me representando e vim representá-los aqui. Amém, amém? Numa outra feita, eu trago a minha tribo para a gente na glória de Deus junto, tá bom? Vamos lá? Capítulo de número 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi o texto que vocês escolheram, e esse texto é um texto manual da nossa igreja para tudo crer. Deixa eu fazer isso já, porque no final não vou fazer. A quem interessar e a quem for dado a leitura, eu trouxe do Ministério que Jesus me deu, mais um material, vai estar ali fora. Esse texto foi criado e escrito no período da pandemia, e quem viveu e passou pela pandemia sabe o quão difícil foi. Esse texto o Senhor acentuou no meu coração dentro de um contexto bíblico, Gênesis capítulo de número 26, e o que Deus acentuou no meu coração foi essa frase: o não muda tudo. E eu coloquei isso como título desse livro: o não que muda tudo, quando Deus define o caminho. Olha para mim, aprenda essa lição. Vou te dar um spoiler para ver se seu coração aquece. Olha para mim, todas as vezes que Deus diz não, nunca é maldade de Deus. Guarda isso. O não de Deus é um ato de preservação. Deus só diz não para quem Ele quer abençoar. Antes de ter sim, você tem que lidar com a frustração de ter não. Se liga bacana, para quem gosta de Deus, vai estar de fora. Esse aqui eu quero de maneira singular, presente ao pastor Aparecido. O senhor recebe?
com muita alegria e com muito prazer no meu coração. Esse é o Senhor. Mais ou menos. Então eu vou fazer o seguinte, já parece que o pastor gosta da leitura, toda vez que eu lançar um, eu vou vir aqui, pelo menos para presentear o pastor. Fechado? Pronto. Vamos lá? Capítulo de número 4, se você achou, diga glória a Deus. Versículos de número 16 e 17 diz a Bíblia: porque o Deus e o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos lá, verso de número 17. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Alguém tem um amém por essa palavra? É muita gente pouco amém, então vamos fazer diferente. Eu quero contar 3, a gente contar para a gente de novo texto. Toca comigo, amém? No 3, tem uma tela e tem tela na lateral. Eu quero que você abra a boca. Poxa, a mídia tira o meu texto. Aleluia, glória a Jesus. Vamos lá? No 3, versículo 16, por favor. Vamos todos ver. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque não veio somente para festa, sem antes ter meditado nesse texto, para que de fato a gente entenda o que Paulo está escrevendo aqui. A gente precisa entender o que a Bíblia está dizendo acerca deste momento. Olhe para mim, a igreja de Tessalônica, da qual Paulo está escrevendo uma carta, e esta carta, diga-se de passagem, ele está na cidade de Corinto, na sua segunda viagem missionária. Esta igreja a quem ele está escrevendo essa carta é uma igreja que está vivendo um dos momentos mais complicados da sua fase ou da sua era. Esta igreja, fundada pelo apóstolo Paulo, ainda quando pregou nesta cidade, e segundo que Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 implica, Paulo não só conseguiu pregar e fundamentar uma igreja ali, mas por causa das perseguições, Paulo agora se vê responsável por escrever uma carta para essa igreja. Por que, pastor? Porque a igreja de Tessalônica está enfrentando alguns problemas. O primeiro dele é de cunho social. Se tiver alguém aqui da área da história, academicamente falando, ou da área da sociologia, se lembrará comigo que a cidade de Tessalônica está enfrentando um problema gravíssimo, qual, socialmente falando, há uma perseguição, e a perseguição vem de Roma. Lembrando que Tessalônica é a capital da Macedônia, era uma cidade grande, cidade populosa, cidade rica, tinha um porto de comércio, uma rota comercial, passava por dentro de Tessalônica. Era muita gente de dinheiro, muita gente de condição, só que a igreja está enfrentando um problema, qual? A
grande multidão que vem de outros lugares para dentro de Tessalônica está começando a perseguir, por influência de Roma, todos aqueles que se diziam ser servos de Jesus, ou aqueles que declaravam a Jesus a sua vida. Entre estes, e muitos irmãos que antes eram judeus e agora aceitaram a Jesus. A história diz que eles estão perseguindo todo mundo que se diz cristão, e a ideia aqui é: ou você muda a sua identidade pré-assumida, ou a gente vai dar um jeito de te escorraçar daqui. A ideia é mais ou menos assim: ou vocês vêm com a gente, ou nós vamos excluir vocês aqui de tudo que for possível. Não só obstante a essa perseguição, para essa mudança outra vez de identidade, a ideia aqui não é só pelo viés social, a ideia aqui é também pelo viés religioso. Para quem gosta da história, vai se lembrar que em Tessalônica há necessidade de adorar o imperador César. Ele não era só o imperador de Roma para as suas províncias, ele era uma divindade que exigia adoração. Logo, o que está acontecendo em Tessalônica é um problema literal de religião. Qual, pastor? Os homens judeus ortodoxos e Roma estão tendo uma briga para ver quem é que o povo pode ou deve ou precisa adorar. Uns dizem que era para adorar os deuses, outros dizem que era para adorar César. Mas aí tem uma igreja nessa cidade que está adorando Jesus. E este aqui é o grande problema, porque quem está na cidade de Tessalônica e adora Jesus pode até ter a mesma roupa de pessoas que adorem a outros deuses, mas a vida é transformada e a vida passou a ser outra. E qual é a grande sacada aqui? É que a vida de quem estava servindo a Jesus é uma vida que incomoda quem não serve, é uma vida que atrapalha quem não serve, é uma vida que destoa da grande maioria. Porque Paulo começa a escrever para essa igreja, e coisas das quais Paulo vai falar nessa carta é de suma importância para a gente entender. Primeiro, Paulo vai agradecer a estes irmãos, e em sequência ao agradecimento, Paulo vai começar a falar da vida destes que servem a Jesus. E o primeiro ponto que Paulo aborda escrevendo a eles é acerca do testemunho que eles têm dentro de Tessalônica. E olhe bem para a ponta do meu nariz e guarde isso aqui. O testemunho que eles davam falava mais sobre quem eles servia do que sobre a igreja que eles frequentavam. Isso aqui é algo que a gente precisa entender com muita capacidade. Olhem para mim. O que Paulo está dizendo aqui é acerca de testemunho. Vale mais quem é você do que a placa que você representa. O que Paulo está dizendo aqui para estes irmãos acerca do testemunho é que o testemunho deles era tão importante que a cidade de Tessalônica começou a entender: estes aí que têm testemunho são diferentes dos demais. E tem um porém: todo mundo que é diferente gera uma dor de cotovelo em quem quer ser, não consegue igual. É por isso que Paulo escreve e diz: mantenham o testemunho de vocês assim, servindo a Deus como quem foi chamado por Jesus. Não só obstante ao testemunho, Paulo vai continuar falando sobre o amor que eles precisam ter, o amor fraternal entre eles, porque se de fato o nosso testemunho é diferente, a nossa maneira de lidar e amar o outro também tem que ser diferente. Não obstante a falar de testemunho e amor, Paulo vai falar sobre a santidade que estes irmãos precisavam ter. E sobre santidade eu preciso fazer com que você entenda o que está acontecendo em Tessalônica no viés da santidade. É algo que me incomoda por demais, porque
Paulo, olhe para mim, Paulo, quando escreve essa carta, ele tem um desejo. Qual é o desejo? Disseminar, destruir, retirar o que alguém andou dizendo dentro da igreja de Tessalônica. Pastor, e o que é que alguém andou dizendo? A ideia do que a gente entende teologicamente a partir deste momento é que quem vinha de outros lugares para dentro da igreja de Tessalônica está querendo de maneira sutil e sorrateira modificar, modelar, transformar a maneira pelo qual os irmãos adoram a Jesus. E aí Paulo vai ter que na carta escrever com muita veemência sobre muita coisa, mas sobre o viés da santidade. O que Paulo vai ter que lutar aqui é o seguinte: quem está vindo de fora está dizendo, não precisa adorar, já que vocês dizem que adoram a esse Jesus, não precisa adorar assim, ficar sem adorar do jeito que a gente adora lá é problema, porque eu vou lhe dizer, olha para mim, partindo do viés histórico, quem vinha de Roma vinha adorando ao Deus César. E olhe para mim, ainda na cidade de Roma, era uma cidade politeísta e tinha um templo da deusa Artemis. Pastor, e que Deus é essa? Segundo a história, Artemis é a deusa do amor ou a deusa da fertilidade. O povo adorava nas escadas do templo, todo mundo enchia a cara e todo mundo ficava nu para adorar essa deusa. Aí quem está vindo de Roma para dentro de Tessalônica está dizendo, o jeito certo de adorar é assim, tem que encher a cara e tem que ficar nu para adorar. Mas quem está na igreja de Tessalônica está dizendo, o nosso testemunho é tão bom e agrada tanto a Deus que nós não vamos mudar quem somos para agradar quem está chegando aqui. A ideia de Tessalônica que mexe comigo, pastor Aparecido, porque eles estão na igreja e estão dizendo, talvez o jeito que a gente adore não agrade quem vem, mas agrada ao Deus que já está aqui presente. Nós não vamos mudar o nosso jeito de adorar. E me perdoe a singeleza textual, eu tenho uma leve impressão que parece que o que aconteceu em Tessalônica parece que é o que está precisando acontecer em nossos dias. Por que, pastor? Eu não vou dizer por Ferraz de Vasconcelos, vou dizer por alguns lugares dos quais eu já andei. Irmão, dá medo. É um povo que adora a Deus diferente da gente, mas adora diferente demais, e a gente fica meio amedrontado porque a gente não tem esse costume. E o problema não é eles adorar diferente, o problema é eles virem aqui e querer mudar o jeito que a gente adora. Então deixa eu pregar um negócio aqui, porque eu estou pregando para a geração mais inteligente da igreja. Olha aqui para mim, a gente não precisa de balada para dar glória a Deus, a gente não precisa, vou pregar, a gente não precisa tocar um funk aqui dentro para a gente dar glória a Deus, a gente não precisa perder virgindade antes do casamento para fazer parte da turma. A gente adora a Deus de verdade, e do jeito que a gente adora, Deus recebe a nossa adoração. E a ideia é mude para se adequar, mude para fazer parte da galera. Isso aqui é o que está acontecendo em Tessalônica. Muda o jeito para fazer parte do nosso time. E aí eu gosto de Tessalônica. Os irmãos estão dizendo, a gente vai ficar só entre a gente, mas nós não vamos mudar quem somos por causa de quem chega. Você está querendo? Está querendo? Então guarda isso aí. Não mude quem você é para agradar quem está chegando. Vou melhorar para ver se você melhora esse glória a Deus. Não mude quem você é e o jeito que você tem costume de adorar a Deus por causa de alguém que chegou. E eu preciso pregar isso de maneira muito teológica agora. Nós estamos vivendo um período muito complicado dentro da igreja. Olha para mim, eu preciso ser muito claro com você aqui essa noite. Nós estamos vivendo uma insurreição dentro da igreja. Eu preciso vos lembrar da fala do nosso pastor. Eu preciso vos lembrar da fala do pastor presidente da CGABB, a Convenção Geral das
Deus. O nosso pastor, José Wellington da Costa Júnior, foi ele quem disse que a igreja Assembleia de Deus do Brasil é uma igreja pentecostal. A gente adora Deus levantando a mão, a gente adora Deus dando glória a Deus alto, a gente adora Deus batendo palma. Se alguém é mais eufórico, adora a Deus numa marcha, adora a Deus fazendo uma... Irmão, o jeito que você adora, não estou nem aí. Se é para adorar a Deus, adore a Ele com verdade. Mas pastor, qual é a ressurreição? Está entrando de maneira sorrateira em nosso meio. Muita gente que está dizendo, não, adolescente não pode dar glória a Deus, adolescente tem que ser uma máquina de pensamento. Para que dar glória a Deus alto? Para que está levantando a mão? Para que está fazendo isso, fazendo aquilo? É tão sorrateiro que na internet a gente já virou chacota na boca de muita gente. Tem gente séria dando glória a Deus, mas eu sei que também não tem gente séria. E os que estão por aí estão pegando estes que não são sérios, estão colocando na internet para ver se a gente vira chacota. E virando chacota, a gente não adora mais, a gente não glorifica mais. Por que, pastor? Vão pegar minha cara e colocar na internet, vão me colocar na internet falando em línguas. E aí eu preciso dizer um negócio: quem é pentecostal e é batizado com o Espírito Santo, reverencia o dom e fala em línguas estranhas. É tão sorrateiro. Tem alguém aqui ainda? Diga bem. É tão sorrateiro que há tempos atrás surgiu uma conversa. Talvez os dos cabelos brancos não vão entender. E eu peço liberdade de expressão aqui para dizer: apareceu um The King, The Off, The Power, The Reign de mistério e virou bagunça. E aí muita gente deixou, sabe o que é isso? Sintomas da igreja de Tessalônica. Estão entrando sorrateiro nas igrejas, dizendo: não pode, não faz, não é assim, tem que adorar com medinho, tem que adorar só com a mãozinha, não pode dar glória a Deus. E aí eu vim pregar. Paulo, escrevendo para essa igreja, sustentou o testemunho deles de pé e disse: não mude quem vocês são para agradar quem está chegando. Se você é adorador, você pode adorar, porque aqui não tem nenhum problema em adorar a Deus. Olhe para mim. Falando sobre esse viés da santidade, Paulo retrata a história desses irmãos e chama eles a atenção a pelo menos 3 verdades, das quais eu quero me apropriar e terminar minha participação. Olha para mim. A primeira delas é que quando Paulo começa a escrever para essa igreja, já no capítulo de número 4, Paulo, depois de chamar a atenção deles a este amor fraternal, Paulo vai falar sobre a ressurreição daqueles que morreram. E olhem para mim, a galera que estava entrando na igreja de Tessalônica de maneira sorrateira estava dizendo e disseminando a ideia que quem morreu nunca mais haveria de ressuscitar, contrariando completamente os ensinos de Paulo. Olhem para mim. Quem chegou está dizendo: morreu, já é, morreu, findou, morreu, não tem mais jeito, contrariando o que Paulo tinha pregado. E olha para mim, o que Paulo está pregando é acerca de Jesus. Quem está aqui, diga amém. Paulo se convalida disso para consubstanciar a ideia. Paulo vai dizer: olha para mim, se vocês morrerem, e se morrerem com Jesus, do mesmo modo que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, se você morrer com Ele, você ressuscita com Ele também. E isso é um problema para a igreja de Tessalônica, porque tem gente que estava dando ouvido a essa realidade que alguns estavam dizendo: se morrer, não tem ressurreição. Aí Paulo tem que escrever dizendo: tanto tem ressurreição, que eu estou lhes dizendo. Paulo escreve, e se eu falar sem provar a Bíblia, vão dizer que eu sou maluco, pastor Padecido, vão dizer que o pregador é doido e está inventando
número 13. Não sei quem está na Bíblia, mas se tiver, projeta esse texto para mim. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, e versículo de número 13. Paulo diz: meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O que Paulo está dizendo aí é sobre essa galera que entrou no meio da igreja de Tessalônica, e estes já não tinham mais esperança. E olhe bem para mim, a falta de esperança é uma doença contagiosa. Se pega um, prolifera por meio do grupo inteiro. Aí Paulo tem que escrever para a igreja dizendo: chegou gente aí sem esperança e está dizendo que não tem. E eu vou lhe dizer, estes que não têm esperança, Paulo está dizendo, eles são ignorantes, porque eu já vim pregando para vocês dizendo: se vocês morrerem com Cristo, quando chegar o dia da volta, vocês haverão de ressuscitar com Ele. Preciso continuar provando. Põe o versículo 14. Paulo vai continuar dizendo: porque se cremos, pastor, mas é muita Bíblia. Então deixa eu lhe dizer, se não gosta de Bíblia, veio para a igreja errada e convidou o pregador errado também. Alguém gosta da Bíblia aí? Então vamos pela Bíblia. Ele continua dizendo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ele está chamando a atenção para aquilo que vocês creem. Paulo está dizendo para essa igreja: se de fato vocês creem em Jesus, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, assim também, eu gosto disso também, assim também, os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Vamos lá? Olha para mim. Quem lembra da morte de Jesus? Já leu na Bíblia isso aí? Levanta a mão para ver quem. Muita gente e pouca mão. Se você levantar a mão assim, de duas uma, ou eu vou entender que você leu pela metade, ou você não tem a Bíblia toda para ler. Então eu vou perguntar de novo: você já leu sobre a morte de Jesus? Levanta a mão para eu ver. Eu não vou ter tempo exílio para a gente discorrer todo o vilipêndio e a paixão de Jesus. Eu preciso te lembrar só desse momento que coloca o corpo de Jesus na tumba. Quem declara isso é Mateus, ainda no capítulo de número 24. Olha para mim. Quando ele está descrevendo este momento, melhor, Lucas capítulo 24. Quando Lucas está descrevendo este momento, Lucas é médico e faz questão de dar um detalhe especial. Ele vai dizer que tira o corpo de Jesus da cruz. José de Arimateia tem uma tumba, o corpo de Jesus é colocado nela, uma pedra é rolada sobre este túmulo. E olha para mim, segundo que Lucas capítulo 24 verso 8 implica, quando Jesus morre e até o momento dele ressuscitar, ninguém tinha lembrado do que ele tinha dito. É só depois que Jesus ressuscita que as pessoas lembram daquilo que ele falou. Então eu preciso te alertar sobre isso. Olha para mim. Se você serve a Jesus e se você crê em Jesus, você precisa entender: foi ele quem disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos malfeitores, é necessário que ele morra, mas ao terceiro dia ele haverá de ressuscitar. Ninguém lembrava disso, e eu preciso te fazer recordar: se você acredita em Jesus e se a sua fé é baseada em Jesus, o mesmo Jesus prometeu voltar. Foi ele quem disse, e foi João que escreveu o capítulo de número 14, verso de número 1. Depois de ser traído, ele disse: não se turbem os vossos corações, credes em Deus e credes
Se nós cremos em Jesus, que Ele morreu e ressuscitou, a gente precisa crer que está chegando a hora dele voltar para buscar a igreja. E parece, falando ainda do versículo de número 16, se você puder projetar bem, Paulo parece que vai chamar a atenção sobre isso. Ele vai dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu. E olha para mim, esta, no meu pálido consentimento, esta parece que é a primeira verdade do que Paulo está dizendo para essa igreja. Não muda quem vocês são para agradar quem está chegando, porque pode não parecer, mas Jesus está voltando. Por que pode não parecer? Porque eu vou lhe dizer de maneira pessoal. Eu tenho 37 anos de idade. Dos 37 anos de idade eu estou vivendo os 37 dentro da igreja. Eu não tenho testemunho de ser ex-nada. Eu não sou ex-traficante, eu não sou ex-nada. Eu sempre fui crente a vida toda. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fui numa balada, nunca me prostituí. Eu não sei nada do mundo. Tudo que eu sei é da igreja. Olha para mim, desde os meus primeiros anos que eu ouço a conversa sendo dita dentro da igreja: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E olha para mim, está passando ano e ano. E olha para mim, a impressão que dá é que Jesus esqueceu de marcar no relógio ou de colocar na agenda a hora que ele vai voltar. Mas eu preciso te fazer lembrar, não que a galera nova da igreja diz, mas eu preciso te fazer lembrar o que os pais da igreja pregavam dizendo: olha, Jesus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Este Jesus que subiu, ele voltará. E antes dele voltar, ele vai salvar, ele vai curar, ele vai batizar, ele vai preparar o homem e depois ele levará o homem para o céu. E eu preciso te dar essa deixa: Jesus não veio ainda, mas ouça isso, ele já está quase chegando para buscar. E sabe o que eu acho legal aqui? É que a gente sempre ouve dizer: Jesus está voltando. Você quer ver? Vou fazer um foco. Alguém já ouviu essa mesma história? Jesus está voltando? Quem já ouviu isso? Levanta a mão para ver. E isso me escandaliza, porque tem gente que não levantou a mão. Vamos de novo. Você já ouviu dizer que Jesus está voltando? Levanta a mão só para ver quem já ouviu isso. Pastor, já tem gente que não levantou a mão. Fica de olho, pastor. Vou dizer pela terceira vez. Eu estou fazendo um fórum. Vamos ver se você já ouviu dizer que Jesus está voltando? Levanta a mão para ver. E olha para mim. Se Jesus não veio ainda, de duas. Primeiro, ou você não está preparado para ele vir, ou ainda não deu a hora dele chegar. Mas das duas, uma certeza é: ele vem. E o que pega no meu coração aqui é que a volta dele é incondicional. Vamos lá? Diga comigo: a volta de Jesus. A volta de Jesus. Não, é muito adolescente para pouca zoada. Bora? Vamos lá? Diga comigo alto e forte: diga: a volta de Jesus. A volta de Jesus. Por que você não fez assim bonito da primeira vez? Vou usar um termo que usa lá em Pernambuco, que eu gosto de pirraçar. Vamos lá, diga comigo: diga: a volta de Jesus. A volta de Jesus. Não depende de mim. Não depende de mim. E diga para alguém: também não depende de você. Diga: a volta de Jesus. A volta de Jesus. É incondicional. É incondicional. Pastor, o senhor é doido? Eu sou não, então eu preciso te alertar. Olha para mim. Se a volta de Jesus é incondicional e não depende de você, então ele está te dando enquanto ele não vem.
Ele está te dando a chance de estar pronto. Porque com você pronto ou não, ele vem. Você gostando ou não, ele vem. Eita, vai doer, mas segura no banco aí para não cair em nome de Jesus. Estando em santidade ou estando em pecado, ele vem. Achando legal ou não, ele vem. Vou pregar, tomara que você receba. Se o namoro for santo ou for profano, ele vai vir do mesmo jeito. Enquanto ele não vem, ele está te dando a chance. É noite de se preparar e estar pronto. Porque eu não sei você, mas eu não estou esperando Jesus vir amanhã. Eu estou esperando Jesus chegar agora. Eu estou pregando aqui e eu preciso dizer isso. Eu, pastor Aparecido, eu não estou esperando o meu pastor Rubens. Jesus sim domingo depois do culto. Eu estou esperando Jesus agora. Enquanto eu estou pregando 8h40 da noite, a trombeta toca. E quem tiver pronto sobe. E quem não tiver fica. Mas enquanto ele não vem, ele está te dando a chance de se preparar hoje. Essa é a fala de Paulo no capítulo 4, no verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Não tem acordo. Não tem como mandar um zap e dizer: Senhor, vem aqui 10 minutos, eu vou pedir perdão que não vai dar tempo. Não, Senhor, deixa ele primeiro, não vai dar tempo. Quando chegar a hora dele vir, Paulo está dizendo: ele descerá do céu. Paulo não está colocando isso no cheque, Paulo está afirmando isso. Mas ora menos hora, porque vocês apresentaram a peça das 10 vírgulas aqui, e minha cabeça deu nó quando vocês apresentaram isso, porque a ideia era falar sobre quem está pronto, 10 virgens, ou falar sobre esse momento do Cristo que descerá. Mas enfim, olha para mim, quando vocês disseram sobre as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas, tem uma verdade sobre elas que a gente não pode esquecer. Olha bem para mim, por causa da demora, por causa do tempo, por causa do relógio do noivo, o texto lá diz que as 10 dormiram. Mas olhe bem para mim, uma hora ou outra, o pé de alguém vai até restalar. Mas o que importa é ter azeite na lamparina e os ouvidos destravados para ouvir o soar da trombeta. Então eu vou te dar um tempo. Aqui Deus está te dando a chance essa noite. Talvez você venha para cá e você sabe, eu não preciso jogar isso no seu colo. Você sabe que se a trombeta tocar agora, talvez não vai dar tempo. Se a trombeta tocar agora, você vai ver um monte de gente subir e você vai ficar. Mas eu vou te dar a chance. Enquanto a trombeta ainda não tocou, são 8h42 minutos. Dá tempo de pedir perdão, dá tempo de se reconciliar, dá tempo de se arrumar, dá tempo de se arrepender, dá tempo de buscar, dá tempo de se preparar, porque ele ainda não voltou. E sabe o que me assusta? É a gente viver uma vida dentro da igreja, distante do Deus da igreja. Vou repetir. Sabe o que me assusta? É a gente viver uma vida na igreja, dentro da igreja, distante do Deus da igreja. Porque aqui eu preciso remenor e seja o mais expressivo que você puder agora. Eu preciso imprimir esse terror. Isso. Porque de nada te valerá colocar roupa azul no congresso. E diga de passagem, até eu estou na paleta. Não adianta colocar roupinha azul e vir para o congresso, ou receber a carta de convite e vir para cá, e quando acabar o congresso, querer beijar a novinha por detrás do carro. Não vai valer, não vai te valer nada. Ficar no congresso aqui
problema é que quem você segue na rede social denuncia se você está pronto ou não. O problema é, não, mas pastor, eu estou na igreja. A Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, no teu nome eu preguei. E ninguém pregou na rua, pregou dentro da igreja. No teu nome eu profetizei. No teu nome eu expulsei os demônios. No teu nome os enfermos foram curados. Mas Jesus vai olhar e, como disse esse menino aqui, ele vai olhar e vai dizer: apartai de mim, porque eu não te conheço. Olha bem para mim. Não é que ele nunca te viu, é que você nunca nem passou na frente dele, ele nem te conhece. E isso aqui é uma interjeição no texto, que olha para mim, isso aqui é uma figura de verbo, porque esse Deus é o Todo-Poderoso, e ele é onisciente, ele sabe de tudo, mas ele está dizendo para você: eu nem te conheço, nem sei que é muito longe isso, para nos faltar tempo para a gente chegar nessa distância. Mas olha para mim, não valerá nada a gente estar aqui e não viver de fato para ele. Quer saber por quê? A playlist do teu Spotify, ou do Deezer, ou as tuas pesquisas no YouTube, as músicas que você ouve revela se você está perto ou se você está longe. Vou pregar, não adianta ouvir sertanejo e vir para a igreja, não adianta ouvir funk e vir cantar, não adianta ouvir pagode e vir servir. Ele está querendo alguém que esteja pronto, porque se tocar agora, Paulo está dizendo: este mesmo Jesus descerá do céu, e quando ele descer, não dará tempo. Não dará tempo. Paulo ainda continua afirmando para estes irmãos que além de este Jesus vir, e quando ele diz o mesmo Senhor descerá do céu como alarido, Paulo está falando acerca da falta de tempo. Só que ele não está só dizendo sobre falta de tempo, ele também está dizendo sobre quem está presente, sobre quem ouvirá o toque desta trombeta. Isso me assusta, porque esse toque da trombeta é um despertamento. Este toque da trombeta é sinal de algo muito terrível que estará para acontecer para aqueles que não estiverem prontos. Mas eu não vim pregar exclusivamente para quem não está pronto. Olha para mim, eu vim falar para alguém que está preparado, só para eu entender a nível de forma. Tem alguém esperando a volta de Jesus agora? Porque eu não sei se foi, mas eu preciso dizer. Estes dias meu filho Arthur chegou em casa com uma conversa, dizendo: pai, estou gostando de uma menina. E eu levantei a mão para o céu e disse: amém, Jesus. Louvado seja Deus. O entendedor me louva. Amém ou amém? Amém. E eu acho que ela gosta muito de mim. Arthur tem 12 anos, né? Arthur, varão, vai estudar no centro. Estou tentando adaptar minha cabeça para isso, pastor. Por ser pernambucano, eu não tenho termo. Comigo é a fome e a febre. Eu sou muito complicado. Minha mulher critica. Eu sou assim. Lá em casa eu aprendi com os sonhos dos meus pais. Todo pernambucano tem uma série de defeitos. Entre os quais, todo pernambucano fala muita coisa, mas é uma só de caminho. Mas eu tentei ali parar, ponderar, e eu vi que o Arthur tinha para dizer: ele disse: eu também acho que ela gosta de mim. Eu falei: Arthur, tu está indo para a escola, não é para gostar de ninguém, servo de Deus. Tu está indo para a escola para estudar, vai estudar, enfim. Quando isso aconteceu, meu coração foi tomado. Eu falei: Jesus, há poucos dias atrás eu estava para casar, 16 anos atrás. O Arthur tem 12 e já está pensando em namorar. Eu falei: não, Jesus. Aí eu comecei a intensificar meu coração nessa busca. Volta logo, Jesus. Volta logo. Porque eu preciso
um coração de pai. Eu digo isso como um coração de alguém que está voltado para o texto bíblico. Provavelmente não vai dar tempo de eu levar o Arthur no altar para casar. Não vai dar tempo de eu levar a Laura no altar para casar. O privilégio, pastor Aparecido, o senhor tem de ter os seus netos ao seu redor, talvez eu não tenha, porque eu não estou esperando Jesus até os seus netos chegarem. Talvez não vai dar tempo de alguém lá em casa gritar dizendo: vovô, cheguei. Ele não vai dar tempo. Eu vou te falar um negócio. Talvez não dê tempo de voltar para casa hoje, depois do culto. Mas ouça barulho, não sabe o que eu te falo da verdade no meu coração. Talvez não vai dar tempo de ver a água apunhalada aqui na terra. Talvez enquanto eu estiver voltando para casa, a trombeta toque, o carro vai ficar desgovernado, mas eu estou me preparando para ir lá na eternidade. Nós estamos vivendo uma dualidade, me perdoe, eu preciso aplicar isso aqui. Alguém está dizendo: porque pararam de falar do céu? E eu preciso dar uma resposta a isso. Isso é mentira. Nós nunca paramos de falar do céu. O céu é o nosso lugar. O que parou de falar foi acerca do inferno. Mas eu preciso lembrar você que talvez com os meus cabelos que já caíram, você pode me achar velho, mas eu vou te dar uma dica: eu não sou tão velho assim não. Eu sou de um tempo, olha para mim, eu sou de um tempo em que a gente vinha para a igreja e a gente não vinha para ver o que ia dar, a gente vinha para cravar os joelhos no chão e buscar a presença de Deus, porque o que a gente queria era ser cheio do poder de Deus. Eu sou de um tempo, deixa eu falar isso para você, eu sou de um tempo em que os pastores da nossa igreja, a maioria deles não tinham mobral. Pastor, o que é mobral? Depois chega em casa e dá um Google, não vai no chat GPT não, vai no Google, dá um Google para você aprender o que é, entender o que era mobral. Os pastores não tinham, mas quando abria a boca e dizia: Jesus está aqui, a gente se arrepiava um pouquinho, e ele dizia: Jesus está voltando, e a gente a alma se alegrava, e a gente esperava Jesus naquele culto. Eu vivia esse tempo. E hoje eu vim aqui na qualidade de um pregador, e me permita hoje me atualizar. Eu quero ser um pregador das antigas. Olha para mim. Talvez você está tão entretido com as coisas da tua vida que você já perdeu a noção. Não está dando mais tempo de viver uma vida meio lá, meio cá. Olha para mim. Nunca teve tempo, e agora é que o negócio está mais difícil. Nunca deu para viver como, não sei se tem aqui, mas você já me perdoe. Nunca deu para viver como crente Raimundo, um pela igreja e outro não dá. Vou contextualizar para você pegar isso aqui. Não dá para ser crente meio a meio, meia calabresa e meia mussarela. Não dá, irmão. Ou você é crente para ir embora no céu, ou você está perdendo tempo aqui dentro. E aí eu preciso pregar isso aqui. A nossa esperança é essa, é que daqui a pouquinho a trombeta toca, Jesus vem buscar a igreja e a gente vai morar com ele na eternidade. Deixa eu te dar uma olhada. Sabe qual é a raiva do inferno contra a gente? Vou te dizer, é que a gente tinha tudo para viver do lado de fora daqui. Hoje é sabadão, hoje é dia de virar madrugada. Tenho certeza, você conhece alguém que virou da madrugada de ontem para hoje, vai virar da madrugada de hoje para amanhã, seja lá fazendo o quê? Mas olha bem, você abriu mão de todos os desejos da tua carne para ir morar no céu. Você abriu mão de todos os desejos dos seus dias para estar na igreja essa noite. Você abre mão de todos os privilégios que alguém tem lá na rua, de chapar droga, de baforar narguilé, de enxacar no copo do isso. Você abre mão de tudo isso para estar diante da igreja dizendo para Jesus: volta logo, porque nós estamos esperando a tua volta. Eu vou perguntar para ver se eu não estou sozinho. Será que tem alguém que ainda almeja e tem a esperança viva de que Jesus vai voltar? Se tem alguém ainda,
ou dos pregadores antigos. E aí eu vou pregar para quem é antigo agora. Nós estamos pregando uma geração nova. Se vocês não entenderem os marcos que os antigos deixaram, se vocês não entenderem o que foi feito atrás, você não vai conseguir alcançar o céu lá na frente. Pessoas que temem que a gente cantava, mas a gente viu mais ele. Eu tenho amigos que foram batizados no Espírito Santo cantando isso. A gente cantava assim, quando falava da volta de Jesus, a gente cantava assim: quando angelical neste mundo eu estou. Tem gente nova que conhece esse mundo de gente velha. Porque por um momento os teus pensamentos olharam e disseram: isso. Existe uma geração dentro de Ferraz dos céus que não está esperando a volta de Jesus. Mas os teus pensamentos foram enganados. Existe uma geração que ainda almeja entrar no céu. Há uma geração, e aqui é o problema. Parece que é a geração mais nova da igreja, mas só para que alguém receba eles. Não é só os dos cabelos brancos ou aqueles como eu já perderam o cabelo. Até a geração de cabelo está esperando Jesus voltar. Então eu preciso terminar de cantar isso para você. Você precisa se lembrar desse hino. Ré menor. Quando os céus forem rolados e o sol apenas notícia para dar. Ele vai chamar o teu nome. 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 Eu preciso te dizer que a tua alma semeia por essa palavra. O inferno tem raiva de você, porque com todos os pratos você não aceitou, com todas as chances você não cedeu. Você está na igreja e o Senhor me trouxe aqui para te dizer: está chegando a
pai não te conhece. Seu pai não conhece as suas conversas do WhatsApp. Teus irmãos não sabem do desejo que há no teu coração, da expectativa que você tem. Mas Jesus nos reúne aqui esta noite para nos fazer lembrar: Ele está vindo. Pastor, mas por que isso não vem para risada? Porque eu não posso risar. Eu não vim para ser um agitador de plateia. Eu não sou esse pregador. Eu vim te alertar que não está dando mais tempo, não tem mais hora. O relógio já chegou na hora certa. Não vai dar tempo. Mas ainda ele não chegou e ele está te dando a oportunidade de se preparar para estar pronto quando ele chegar. Preciso trazer esperança para o coração de alguém que está esperando ele vir de verdade. Muda o tom para mim, põe maior, no ré maior agora, por favor. Pastor, por que tanta nota? Porque eu gosto de cantar, eu sou músico. Tinha um hino velho. Esse vocês não vão saber, eu tenho certeza. A gente cantava na igreja. E era impossível cantar esse hino e não chorar. Era impossível cantar esse hino e a alma não se alegrar. Aí agora me permita, eu vou falar com quem tem um pouquinho mais de idade e participou desse tipo de culto. Pastor, você está pregando para adolescente? Sei. Olha essa dica. Hashtag vai ficar a dica. Pega esse aqui. Ré maior. A gente cantava assim: breve no céu, Jesus há de aparecer em glória.
Não espere isso de mim. Isso aí é movimentação de plateia. Eu não sou palhaço e culto da igreja não é brincadeira. Se falar do céu não mexe com você, é um sintoma. Você precisa voltar a estar mais perto do Deus da igreja. Portanto, eu preciso perguntar esta noite: porventura entrou alguém entre nós que ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas ouvindo os louvores sendo cantados, ouvindo a peça que as meninas apresentou, ouvindo a palavra que foi pregada, a tua alma aqueceu e tu sente necessidade de quando Jesus vir e morar com Ele na eternidade. Essa noite eu te convido a entregar a sua vida a Jesus aqui, porque, pastor, como eu já disse, não há mais tempo, mas Ele ainda não veio. Ele está lhe dando uma oportunidade esta noite, e eu preciso saber se tem alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus, confessando Ele como o único e suficiente Salvador. Pastor, eu estou aqui, eu quero Jesus na minha vida, então eu quero ter o privilégio de orar por você. Como eu não te conheço, não sei quem é você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, dê um sinal com a sua mão assim, para eu te achar aqui, para eu te localizar, porque eu quero ter a alegria de orar por você. Pastor, eu não sou crente, mas eu quero entregar minha vida para Jesus essa noite. Deixa eu lhe dizer, Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados e te dar acesso à vida eterna. E para isso, esta noite, você precisa aceitá-lo e reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Será que tem alguém em nosso meio? Comigo, levante a sua mão direita em sinal de aceitação. E eu quero orar por você, moço, moça, por você, adolescente, por você, senhor, por você, senhora. Jesus te ama, Jesus te chama, porque Ele quer salvar a tua alma e te dar a chance de, quando a trombeta tocar, nós juntos nos encontrarmos na eternidade para adorar a Ele na beleza da sua santidade. Será que tem alguém em nosso meio? Talvez tenha alguém que esteja afastado da igreja, distanciado do Evangelho, desviado não, porque você aceitou o lugar, você está no lugar certo, mas eu não sei por que motivo você se afastou, você se distanciou, mas está no culto esta noite. Jesus continua te chamando, o Pai quer você de volta para casa, e eu quero esta noite te dar a oportunidade de você se reconciliar com Jesus. Pastor, eu estou distanciado da igreja, eu estou afastado da igreja, mas eu quero voltar para Jesus esta noite. Eu quero ter uma nova aliança com Jesus esta noite. Eu quero orar por você, moço. Eu quero orar por você, moço. Será que tem alguém em nosso meio? Levante a mão assim, ó, e dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Se não tem, eu vou devolver o microfone ao pastor. Eu ainda quero orar se tiver alguém. Eu queria que você verificasse se do seu lado tem alguém que precisa de Jesus. Talvez ele está com medo, com vergonha, mas você tem com ele, você ajuda. Pergunta para alguém se você conhece, se você não conhece, se ele não quer Jesus. O céu está aberto esta noite, e o carro da salvação está aberto para te libertar. Aleluia. Se não tem, eu não posso mais lhe dialogar. Eu gostaria que você achasse alguém que está do seu lado, por favor. Se você conseguir, localize alguém que está perto de você, e eu devolvo o microfone agora. Localize alguém que está perto de você, e se for possível, menino com menino, menina com menina, dá um abraço em alguém do seu lado e diga para ele: eu vou te ver no céu, eu vou morar na eternidade junto com você. É o nome de Jesus. Deus abençoe.